Olá, queridos estudantes e todos aqueles que estão assistindo a essa aula pelo YouTube. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Afinal, para a gente poder montar um bom texto, em especial um texto em prosa, que é aquele texto feito em forma de parágrafos, a gente primeiro precisa saber montar parágrafos. E como, afinal de contas, acontece essa montagem? De que maneira ela acontece? Eu preparei um material, que é um material simples, mas que realmente vai ajudá-los a compreender melhor como a gente pode fazer isso. O tema da aula é exatamente esse: como construir um parágrafo. E aí, logo inicialmente, eu respondo dizendo o seguinte: um texto em prosa, ele é construído a partir de parágrafos. E cada parágrafo, a gente precisa ter em mente que ele necessita iniciar, desenvolver e concluir uma ideia central. Mas como fazer isso, afinal de contas? Bem, antes da gente escrever, a gente precisa ter um planejamento do que a gente pretende produzir. E para a gente poder produzir, é claro que a gente precisa fazer leituras que sejam frequentes e de qualidade. E em seguida, após escrever, a gente precisa certificar também de dois aspectos. Primeiro, será que realmente a ideia que eu introduzi foi desenrolada e concluída? Quem for ler esse texto, em especial aquele parágrafo, vai entender? É importante a gente pensar nisso. Vamos a um exemplo? Digamos, por exemplo, que eu quisesse escrever sobre a necessidade de se prevenir diante de doenças. A gente está vivendo num período em que há muito essa discussão, né, da prevenção. Então, primeiro, o que a gente precisa pensar ou saber sobre esse assunto? Aí vem algumas questões, ó. O que é se prevenir? Como se prevenir? Por que é necessário se prevenir? Quando devemos nos prevenir? Onde devemos começar essa prevenção? De que formas podemos nos prevenir? Quais doenças precisam de maior prevenção? E mais, o que os estudiosos e autoridades falam sobre o assunto? Então, todas as vezes que a gente vai escrever sobre qualquer assunto, a gente primeiro precisa pensar tudo que a gente sabe sobre esse assunto. E se a gente não souber o suficiente, precisa ler mais. Aí entra aquela questão que foi falada, uma leitura frequente e de qualidade. Outro detalhe muito importante: além de você ler o suficiente sobre o assunto, você precisa enumerar ideias que possam te ajudar a formar posteriores parágrafos sobre aquele tópico que você pesquisou. Então, é muito importante isso. A leitura suficiente sobre um assunto significa realmente você ser capaz de responder todas aquelas questões. Vamos a alguns casos aqui. Um exemplo sobre aquela temática. Digamos que, por exemplo, você respondeu aquelas questões, então você pesquisou que a prevenção é uma forma de preparar a população para possíveis problemas de saúde por evitar que as pessoas consumam produtos e tenham certas atitudes no dia a dia que possam propagar doenças. Você também pesquisou e descobriu que a prevenção ela tem uma relação direta com a higiene e com cuidados básicos. E que mesmo partindo de uma ação que é individual, cada uma dessas ações pode beneficiar coletivamente, ou seja, todas as pessoas. Percebeu que quanto mais bem informadas as pessoas estão, mais elas conseguem evitar contágios de todo tipo de doença. Notou que precisamos seguir as orientações das autoridades médicas a fim de nos prevenir adequadamente. E pesquisou também que muitas doenças, por falta de prevenção, levam as pessoas à morte. É claro que aqui eu tenho só uma série de exemplos relacionados a esses questionamentos e a esses pensamentos que foram construídos a partir de uma boa pesquisa. Mas agora, a gente precisa fazer o seguinte: a gente vai construir os parágrafos, mas não pode esquecer. Primeiro, não pode conter todas as ideias. Por isso, cada parágrafo deve apresentar uma ideia que é central. Segundo, a gente sempre deve iniciar usando um tópico frasal. O que seria isso? Uma frase inicial para cada parágrafo. Só que essa frase ela precisa ser uma frase objetiva e concisa, quer dizer, direta, sem muita enrolação.
Terceiro, é bom você tentar fazer pelo menos 3 frases por parágrafo. Não há um limite de linhas, mas é interessante que você faça pelo menos essas 3 frases, para que realmente haja a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Quarto, o texto completo ele precisa seguir a mesma sequência. Então, você vai ter que ter um parágrafo de introdução, outro ou outros parágrafos de desenvolvimento e um último parágrafo de conclusão dessa ideia geral, não mais daquela ideia central de cada parágrafo. E quinto, quando você terminar de escrever, você sempre deve reler e avaliar se o texto ele faz sentido e se realmente ele está adequado. Mas a gente precisa comprovar se realmente funciona. Vamos ver aqui 2 exemplos? Eu vou dar um exemplo de um parágrafo dissertativo argumentativo que fala sobre aquela questão da prevenção que nós conversamos e um exemplo de um texto narrativo falando sobre a questão do isolamento. Então, vamos ao primeiro texto? Observem só. Nesse primeiro parágrafo, ou melhor dizendo, desculpem, não é texto, né? O primeiro parágrafo, vocês vão observar que existem exatamente 3 frases. Ó. A primeira frase termina aqui, a segunda em população e a terceira em contagiosas. Observem que a primeira frase é o tópico frasal, aquela frase simples e direta. A saúde da humanidade tem piorado cada dia mais. A segunda frase é um desenvolvimento da ideia. Grande parte desse problema está relacionado à falta de prevenção da população. E agora a gente vai fazer uma conclusão do parágrafo. Fica evidente que a ação do Estado e de organizações midiáticas pode cooperar para minimizar a propagação de diversas moléstias, em especial as contagiosas. Então, a gente percebe que, sendo um parágrafo dissertativo argumentativo, houve a introdução da ideia por meio de um tópico frasal, o desenrolar dessa ideia e a conclusão da ideia. Será que isso também é possível para um texto narrativo? Vamos ver esse exemplo. Numa cidade do interior, jovens se reúnem na praça com o hábito de compartilhar suas histórias. Depois da pandemia, tudo mudou. Agora não podem mais se encontrar pessoalmente. A tristeza tomou conta do grupo de forma temporária, mas agora, depois que chegou a internet no local, perceberam que ainda é possível conversar e compartilhar, mesmo que seja virtualmente. Perceberam que a narrativa ela teve uma introdução que foi relacionada ao fato de os jovens se reunirem na praça para se socializar. O segundo parágrafo foi o desenrolar, e diante da pandemia, infelizmente, eles não podiam mais se encontrar pessoalmente. E o terceiro iniciou a conclusão falando da tristeza desses jovens de não poderem mais se reunir pessoalmente. Mas, com a chegada da internet, houve aí, digamos, a solução do problema, ao menos de maneira temporária, já que eles agora podem conversar e compartilhar, mesmo virtualmente. Bem, perceberam todas as características que nós comentamos? Perceberam que esse parágrafo ele teve, em ambos os casos, né, início, um desenrolar e uma conclusão? Notaram que ele gira em torno de uma ideia central? E perceberam que essa ideia central ela sempre aparece na primeira frase? Muito bem. Agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês coloquem mãos na massa. Eu gostaria que vocês também tentassem exercitar, criassem parágrafos, a partir, inclusive, dessa temática. Vamos voltar lá na temática para a gente poder entender melhor. A temática é essa daqui, ó. A necessidade de se prevenir diante de doenças. Então, todos vocês vão preparar parágrafos que tenham a ver com essa temática. A necessidade de se prevenir diante de doenças. Lembrem-se, antes de começar a fazer os parágrafos, é importante que primeiro vocês pesquisem sobre o tema. Busquem informações a respeito dele. Quanto mais informações, melhores forem essas informações, melhor também e mais fácil vai ser para construir cada um desses parágrafos. Desde já, eu fico muito feliz que vocês façam o melhor que puderem. Mas o que tiverem de dúvida, quem estiver me acompanhando pelo YouTube, pode entrar em contato pelo e-mail que eu deixo sempre na descrição do vídeo.
E para vocês que são meus alunos, podem entrar em contato pessoalmente comigo, através do WhatsApp, é óbvio, né? Para que a gente possa tirar as dúvidas que ainda restarem sobre o exercício, tá certo? Mas olha, façam o melhor possível. Tenho saudades, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser. Aqui quem falou foi a professora Lívia. Beijo para vocês. Tchau, tchau.